Olá, concurseira, tudo bem com você? Aqui o professor Gabriel Velasco do IASE, o Instituto Aprendendo do Zero. Você que não nos conhece, nós somos especialistas em concursos municipais, tá? E principalmente nas leis municipais, Lei Orgânica, Estatuto do Servidor, Código de Posturas, enfim. E aqui você vai poder estudar com a gente a Lei Orgânica, o Estatuto e a Lei Orgânica do município de Betim. Mas antes eu te convido a se inscrever, ativar o sininho, deixe o seu like e também compartilhe o nosso conteúdo, que você vai nos ajudar muito. Bom, as nossas aulas aqui são gratuitas, tá? Nós não lemos o estatuto, a gente explica a maior parte, a gente lê alguns pontos que é para chamar a sua atenção, mas a gente pula alguns artigos, alguns parágrafos, para a gente ser mais objetivo. Mas isso não exime você da responsabilidade de ler o estatuto, a lei orgânica e se familiarizar mais com estas leis municipais. Bom, o seu concurso ele traz 1.342 vagas nos níveis médio e superior. As inscrições vão do dia 3 de junho ao dia 2 de julho, tá? Os valores aí vão até R$ 1.773,38 os valores do salário. A prova, pessoal, está para o dia 4 de agosto. Então, você que não começou a estudar, já vai ter que dar uma acelerada. A validade do concurso é de 2 anos e quem está sediando o concurso é a FUMARC. Então, você vai lá no site da FUMARC, dá uma olhadinha, eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo, para você ler o edital. As taxas de inscrição variam de 80 a 130 reais. Tá? Então, você vai estudar com a gente aqui o Estatuto e também a Lei Orgânica. Bom, a gente prepara um e-book, o e-book tem 100 questões de Lei Orgânica, 50 questões de Estatuto, com gabarito e referência e explicações para você estudar bastante, fazer questões para guardar o conteúdo. Porque ler leis não adianta muito. Você tem que praticar, tá legal? E é isso que nós vamos fazer. Então, vem com a gente, se inscreva, ativa o sininho, já deixa o seu like. Vem com a gente para a nossa primeira aula sobre o Estatuto dos Servidores de Betim, Minas Gerais. Bom, pessoal, essa lei ela tem o número 884, de 12 de fevereiro de 1969, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Betim. A Câmara Municipal de Betim decreta ou sanciona a seguinte lei. Aí fala o prefeito sancionando, né, pessoal? Título 1º, capítulo único, disposições preliminares. Vamos para o artigo 1, pessoal. Esta lei institui o regime jurídico único dos servidores públicos da administração pública municipal direta e indireta. Então, direta, basicamente, eu vou falar das secretarias, tá? Do pessoal da saúde, vamos botar assim. Indireta, eu falo de autarquias, tá? É outro exemplo, autarquia que está dentro da administração pública municipal. Legal? E ele fala que institui o regime jurídico único. Por quê, pessoal? Quando você é servidor da iniciativa privada, você é regido pela CLT, que é as Consolidações da Lei do Trabalho. Legal? Já aqui não, o servidor, você fez o concurso, foi aprovado, que vai ser, entrou, tá? Tomou posse, foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, você é regido por esse estatuto aqui, tá? E é o regime jurídico único, é o estatutário, que você vai ser regido. Beleza? Então, esquece CLT. Você passa a ser regido por esse estatuto aqui. Então, vamos lá. Parágrafo único é de natureza estatutária, o regime jurídico único dos servidores públicos da administração pública municipal, direta e indireta. Artigo 2. Para os efeitos deste estatuto, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público. Então, de forma legal, foi investido em cargo público, é funcionário do município. Artigo 3º. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em leis, decretos, regulamentos e instruções baixadas pelos órgãos competentes. Parágrafo único. É vedado o exercício gratuito de cargos públicos. Então, ele é taxativo, tá, pessoal? Não tem nenhuma abertura
para que se para que o exercício de cargo público seja feito de forma gratuita. Beleza? Título 2. Do provimento e da vacância. Capítulo 1 do provimento. Bom, pessoal, provimento o que é? O cargo ele está vago, beleza? Então ele será preenchido por alguém. Ele será provido. Já a vacância, o cargo ele estava preenchido, provido e ele vagou. Ele está vago. Deu-se a vacância. Legal? Então, as formas de provimento são as seguintes: nomeação, promoção, acesso, transferência, reintegração, reversão e aproveitamento. Lembrando que aqui na Prefeitura de Betim, porque você pode estar estudando para uma prefeitura do lado e a gente ter aí formas de provimento diferentes. Tá legal? Então, no município de Betim são essas. Vamos lá? Primeiro que nós veremos a nomeação, que é a única originária, né? Então, vamos lá. Artigo 5º, a nomeação será feita, primeiro, pessoal, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo de classe, singular ou de carreira. Caráter efetivo depende de concurso público. Já o inciso 2º em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, não depende de concurso público. Então, a nomeação dar-se-á em comissão quando se tratar de cargo que, em virtude de lei, assim deva ser provido. Parágrafo 1º. Compete ao prefeito prover, por decreto, os cargos públicos. Vai lá, já anota no seu material. Quem provém os cargos públicos? O chefe do executivo, o prefeito. Por decreto. Então, os cargos públicos são providos pelo prefeito através de decreto. Você viu, ó, como uma coisa liga a outra, para você começar a entender. Cargos públicos, por decreto, provido pelo prefeito. Ok? Seção 2, dois concursos, artigo 6º. A primeira investidura em cargo de provimento efetivo efetuar-se mediante, ao que eu falei, concurso público de provas ou títulos, ou de provas e títulos, conforme estabelecido nesta lei, ou em instruções próprias. Artigo 7º. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui, porque já há entendimento que tem vaga, tem que nomear. Beleza? Mas não vou entrar aqui nesse mérito, que não é o caso. Parágrafo 1º. Terá preferência para nomeação em caso de empate na classificação o candidato já pertencente ao serviço da Prefeitura Municipal de Betim. E havendo mais de um com este requisito, o mais antigo, tá? Não é o mais idoso. Parágrafo 2º. Se ocorrer empate de candidato não pertencente ao serviço da Prefeitura Municipal de Betim, decidir-se-á em favor do mais jovem. Artigo 8º. Observar-se-á, ficou junto aí, a realização dos concursos sem prejuízo de outras exigências ou condições. A seguinte orientação básica. Primeiro, não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto não se extinguir o período de validade do concurso anterior, havendo candidato aprovado e não convocado para a investidura. Exemplo, 2024 você fez concurso. O concurso tem validade de 2 anos. Enquanto essa validade estiver vigente, tá? Não poderá ter edital para provimento do cargo que você está esperando para preencher. Legal? Venceu aí sim, pode ter. Parágrafo 2º, inciso 2º, independerá de limite de idade a inscrição em concurso de ocupante de cargo de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Betim. O concurso, no terceiro, uma vez aberto, deverá estar homologado no prazo de 12 meses, porque a validade, pessoal, passa a contar a partir da data da homologação do concurso. Tá? Se ele não for homologado, não tem como contar a validade. Inciso 4º, compete ao prefeito homologar o concurso. Então, cai na sua prova. Competência de quem homologar o concurso público? Prefeito. Beleza?
Inciso 8º, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Bom, esse inciso aqui, ele parece ser inocente, mas não é, tá, pessoal? Então, olha lá. O prazo de validade, ele será de até 2 anos. E ele pode ser prorrogável uma vez por igual período. Se a validade dele é 1 ano, ele poderá ser prorrogado uma vez por 1 ano. Porque lá ele terá validade de até 2 anos. Então, preste atenção nisso. Tá? 10. É vedada a nomeação de candidato habilitado em concurso após expiração do prazo de sua validade. Seção 3, vamos lá para as formas de provimento. Primeiro, para a posse, que fala o artigo 10, posse é investidura em cargo público ou em função gratificada. Tá? Então, posse é investidura em cargo público ou em função gratificada. Essa é a definição. Parágrafo único, não haverá posse nos casos de promoção, tá? Já anota no seu material, acesso, reintegração, transferência, reversão e aproveitamento, bastando o exercício, bastando a entrada em exercício. Então, nesses casos aí, tá? Não há necessidade de posse, basta a entrada em exercício. Seguindo, artigo 11, só poderá ser empossado em cargo público que satisfizer os seguintes requisitos. Primeiro, ser brasileiro. Segundo, ter completado 18 anos de idade. Terceiro, estar em gozo dos direitos políticos. Quarto, estar quite com as obrigações militares. Quinto, for julgado apto em exame de sanidade física e mental. Sexto, ter boa conduta. Sétimo, ter se habilitado previamente em concurso quando exigido. Oitavo, ter atendido às condições especiais prescritas em lei, decreto, regulamento ou instruções para determinados cargos integrantes de classe singular ou de série de classes. Parágrafo 1º, a prova das condições a que se referem os números 1 e 2, no caso ser brasileiro, ter completado 18 anos, deste artigo não será exigida em caso de reintegração ou reversão, até porque, para reintegração e reversão, ele já deverá ser servidor público. Então, por isso, que não vai exigir brasileiro nem 18 anos. Tá? Parágrafo 2º, a prova das condições a que se referem os números 1 e 2, que no caso, ser brasileiro, 18 anos de idade, está em gozo de direitos políticos, está aqui com as obrigações militares deste artigo, não será exigida quando se tratar de ocupante de cargo público na Prefeitura Municipal de Betim. Então, são as exceções. Artigo 13. São competentes para dar posse, eu tenho 2 pessoas aí, eu tenho o prefeito municipal, que é competente para dar posse aos chefes de departamentos, divisões e órgãos que lhe forem diretamente subordinados, e tenho o chefe do órgão de pessoal da prefeitura, que ele dará posse, será competente para dar posse aos demais funcionários. Artigo 15. Poderá haver a posse mediante procuração por instrumento público. Bom, para se tomar posse, o prazo é de 30 dias. Tá? Se não pode tomar posse o próprio, ele poderá, tá, mediante uma procuração aí, específica para que outro tome posse em seu lugar. Poderá dar uma procuração. Artigo 16. Cumpre a autoridade que der posse verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições legais para a investidura. Olha aí, ó, artigo 17 é o prazo. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da publicação do decreto de provimento no órgão oficial da Prefeitura Municipal de Betim, ou em sua falta, por edital afixado nos locais costumeiros. Parágrafo 1º. O prazo para o funcionário em férias ou licença, exceto no caso de licença para tratamento de interesses particulares, será contado na data em que voltar ao serviço. Beleza, até aí tranquilo. Parágrafo 2º. Se a posse não se der dentro do prazo previsto, será tornado sem efeito, por decreto, o ato de provimento, passando o direito
a nomeação ao candidato imediatamente classificado. Pessoal, faz uma anotação aí, ó. Não havendo posse no prazo previsto, esse ato ele se torna sem efeito por decreto, beleza? Então, não tomou posse dentro do prazo previsto, pessoal, o ato de provimento será tornado sem efeito por decreto. Guarda essa informação, beleza? Exercício, tá? Artigo 18, ao chefe do órgão para onde for designado funcionário, compete dar-lhe exercício. Artigo 20, o exercício do cargo terá início dentro do prazo de 10 dias contados. Primeiro, da data da publicação do decreto do órgão oficial da Prefeitura Municipal de Betim ou em sua falta por edital fixado no lugar. Não quero saber disso, eu quero saber aqui, ó. 10 dias no caso de reintegração e designação para a função gratificada. Isso da data da publicação do decreto, beleza? Então, 10 dias foi publicado o decreto nos casos de reintegração e designação para a função gratificada. Segundo, na data da posse nos demais casos. Então, data da publicação aí do decreto, estou falando de reintegração e designação para a função gratificada. Data da posse, os demais casos. Prazo de 10 dias. Parágrafo 2º, o funcionário, quando licenciado ou afastado em virtude de férias, a qualquer título, casamento, luto pelo falecimento de pai, mãe, cônjuge, filho ou irmão, deverá entrar em exercício imediatamente após o término da licença ou afastamento. Então, não há prazo. Tá? Então, terminou a licença para esses casos aí, já entra em exercício. Artigo 21, o funcionário só poderá ter exercício no órgão em que ele for lotado. Parágrafo 1º, o afastamento do funcionário de seu órgão para ter exercício em outro só se verificará mediante prévia autorização do prefeito municipal, para fim determinado e prazo certo, por indicação do órgão de pessoal, que pode, ele é servidor do município, ele poderá, mediante a autorização, prestar serviço em outro órgão. Tá legal? Parágrafo 2º. O prefeito poderá alterar a lotação do funcionário para atender conveniências do serviço. Aí, no caso, a gente fala que é de ofício. Artigo 22. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado do cargo. Lembra que nós falamos lá do funcionário que não toma posse? Aquele ato, dentro do prazo, aquele ato ele é tornado sem efeito por decreto. Legal? Aqui, no caso, se ele toma posse e não entra em exercício, ele é exonerado. Tá? Então, cria essa diferença aí, porque pode confundir, vindo uma questão, ele pode jogar que o funcionário que não entrar em exercício no prazo legal, esse ato será tornado sem efeito. Não, o ato é tornado sem efeito se ele não entrar, se ele não tomar posse no prazo. Tá? No caso, ele tomou posse, não entrou em exercício no prazo, ele é exonerado. Qualquer dúvida, deixa aqui, mas isso tem que ficar bem claro, essa diferença. Legal? Porque isso cai em prova, tá, pessoal? Artigo 23. Preso em flagrante ou preventivamente, pronunciado por crime comum ou funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício, até decisão final passada em julgado, transitado e julgado. Parágrafo 1º. Durante o afastamento, o funcionário perderá 1/3 do vencimento ou remuneração, tendo direito à diferença, se for, afinal, absolvido. Então, ele foi absolvido, será paga essa diferença. Artigo 25. O funcionário não poderá ausentar-se do serviço para estudo ou missão de qualquer natureza, com ou sem vencimento, sem prévia autorização ou designação do prefeito. Tá? O artigo 26 ele vai trazer uma regrinha para isso. O funcionário designado para estudo de aperfeiçoamento fora do município, com ônus para os cofres deste, ou seja, quem está pagando é o município, ficará obrigado a prestar serviço pelo menos por mais 2 anos, devendo assinar termos de compromisso. Então, o que acontecia? Ele ia lá, se capacitava, voltava e ia embora. Tá? Então, criou isso aí. Ele vai lá, vai fazer o curso, o município vai pagar. Mas quando ele regressar,
ele terá que cumprir 2 anos, tá, de serviço aí junto ao município. Tá legal? E ele vai assinar um termo de compromisso para que ele cumpra, né, essa regra. Artigo 27, nenhum funcionário será colocado à disposição de outro órgão da União, do Estado, dos municípios e de suas entidades autárquicas ou de economia mista, com vencimentos ou vantagens do cargo, salvo mediante convênio. Beleza? Artigo 2º, parágrafo 2º, só será concedida nova licença para os fins do artigo depois de decorrido 4 anos do término da anterior. Então, vamos lá. Ele ficou aí esse período, tá? Fora, prestando serviço lá, alguma economia mista, fora do município. Ele voltou. Ele ficará 4 anos no município para depois, tá? Se for o caso, ele regressar e prestar serviço fora do município novamente. Beleza? Seção 5 do estágio probatório. A definição do que é estágio probatório está no artigo 28, que diz que é o período de permanência condicional em serviço do funcionário nomeado em virtude de concurso, período durante o qual é apurada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo. Primeiro ponto aí, tá? Então, ó, é o período, tá, do funcionário nomeado em virtude de concurso público. Então, é cargo efetivo, porque o cargo comissionado, pelo amor de Deus, não passa por estágio probatório. Legal? Cargo comissionado não tem estágio probatório. Parágrafo único, o período de estágio probatório será fixado em decreto do prefeito municipal, tendo em vista a natureza do trabalho, de classe ou de grupos delas. Bom, aí já há um entendimento que o estágio probatório é de 3 anos, tá? Que após esse período, o servidor adquirirá a tão sonhada estabilidade. Então, o estágio probatório já é um entendimento geral, 3 anos. Artigo 29. No período de estágio probatório, apurar-se-ão os seguintes requisitos: idoneidade moral, disciplina, assiduidade, quantidade e qualidade do trabalho. Artigo 30. O chefe onde sirva o funcionário sujeito ao estágio probatório, 60 dias do término deste, informará ao órgão de pessoal sobre o estagiário, tendo em vista os requisitos enumerados no parágrafo único do artigo anterior, concluindo ou não pela sua confirmação, se ele satisfez os requisitos ou não. Então, 60 dias antes do término. Parágrafo 3º. Julgando o parecer e a defesa, o órgão de pessoal se considerar conveniente a exoneração do estagiário, encaminhará ao prefeito o respectivo decreto. Então, é por decreto que eles encaminham a exoneração do estagiário que não passou no estágio. Capítulo 3 da promoção. Artigo 32. Conceito, tá, pessoal? Promoção é elevação do funcionário em caráter efetivo pelo princípio do merecimento à classe superior dentro da mesma série de classes. Então, tem uma série de classes, ele vai para a classe superior, mas é dentro daquela mesma série de classes. Isso é promoção. Parágrafo único. As linhas de promoção são indicadas nas especificações do plano de classificação de cargos da Prefeitura Municipal de Betim. Artigo 34. Para comprovar merecimento, para efeito de promoção, deverá o funcionário satisfazer as seguintes ou os seguintes requisitos. Primeiro, possuir as qualificações e aptidões necessárias ao desempenho das atribuições da classe que ele vai, a classe superior, porque aquele está ele já tem. O que será apurado exclusivamente por meio de provas escritas, práticas ou práticas orais ou prático-orais, nos termos e condições que constar das instruções baixadas pelo órgão de pessoal. Segundo, demonstrar positivamente eficiência, assiduidade, pontualidade, espírito de colaboração, urbanidade no trato e outros requisitos que forem, em cada caso ou em geral, indicados pelo órgão de pessoal através de instruções. Bora seguir, artigo 40. No caso de igualdade na apuração de merecimento, adotar-se-á como fator de desempate sucessivamente. Vamos lá, quase que não saiu sucessivamente. Vamos lá, inciso 1º. O fato de ter o funcionário participado em operações de guerra
Confesso a vocês que não entendi isso aqui, mas está aí o que a gente vai seguir. Tempo de serviço na classe, tempo de serviço na carreira, tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Betim, qualquer que tenha sido a natureza da função da nomeação, o que tiver mais tempo de serviço público, o funcionário casado ou viúvo, que tiver maior número de filhos menores de 18 anos, o casado, o solteiro que tiver filhos reconhecidos, nas condições do item 6, que é lá o funcionário casado ou viúvo, o mais idoso. Bom, aqui, pessoal, eu sempre falo nas aulas o seguinte: eu estou para propor uma reforma aí, principalmente nesses casos, porque se vocês notarem aqui, a mulher nunca vai ser promovida, né? Porque olha lá, ó, o fato de ter um funcionário participado em operação de guerra, lógico que é uma brincadeira, mas tem fundamento, né? Aproveita e deixa aqui seu comentário. Vamos fazer uma corrente para mudar isso daí. Botar lá, ó. Botar aí o casado, botar a casada, o mais idoso, botar a mais idosa. Correto? É para descontrair, mas vale a pena a observação, né? Vamos lá, gente. Artigo 41. Não poderá concorrer à promoção. Primeiro, o funcionário que não estiver em exercício na Prefeitura Municipal de Betim, ressalvada a hipótese no artigo 62, a gente vai ver deve ser algum tipo de licença. Mas aí eu vou fazer a pontuação lá, tá? O servidor que estiver em estágio probatório, é o artigo 28, servidor que no período houver sofrido penalidade de suspensão ou destituição de função gratificada. Parágrafo 1º. Funcionário de que trata o item 3º somente poderá concorrer novamente à promoção 1 ano após o término do cumprimento da penalidade. Então, foi suspenso, acabou a suspensão, 1 ano depois ele vai poder concorrer à promoção. Foi destituída a função gratificada, mesma coisa, 1 ano depois ele pode concorrer à promoção. Artigo 42. O funcionário que tenha sua promoção decretada indevidamente não ficará obrigado a restituir o que em decorrência tiver recebido, salvo, aí uma observação, tá? Se ficar provada a utilização de meios fraudulentos, ou seja, no caso de dolo, para a sua obtenção, com a sua cumplicidade. Aí ele terá que devolver. Legal? De repente terá, né? Parágrafo único. Declarada sem efeito a promoção, será expedido o decreto em benefício de quem tenha direito. No artigo 43 diz o seguinte: para todos os efeitos, será considerado promovido o funcionário que vier a falecer sem que tenha sido decretada no prazo legal a promoção que lhe cabia. É até um ponto bem humano aqui, né, pessoal? Que aí lá viúva, o viúvo, quem for de direito, terá já aí uma promoção, mesmo que ele tenha sido falecido. É um ponto bem interessante que eu não vejo em outros estatutos. Capítulo 4 do acesso. Artigo 44. Essa parte aqui a gente vai passar mais na leitura rapidinho, só para chamar a sua atenção, tá? Acesso à passagem do funcionário efetivo da classe singular ou final de série de classe para a classe de nível mais elevado, singular ou inicial de série de classe, observadas as linhas de correlação constantes do plano de classificação de cargos da Prefeitura Municipal de Betim. Artigo 45. Aplicam-se às nomeações por acesso às regras e condições relativas à promoção assegurada preferência para o provimento das vagas aos candidatos com direito à promoção, desde que aprovados. Certo? Parte aqui eu só quis trazer para chamar a atenção de vocês. Bom, aqui a gente já presta mais atenção, que fala da transferência, tá? Artigo 46. Transferência é a movimentação do funcionário de um cargo para o outro de nomeação diferente, observada a existência de vaga. Então vamos lá. Parágrafo 1º. O funcionário poderá ser transferido de uma para outra série de classe, de um cargo de classe singular para outro de série de classe, de um cargo de classe singular para outro da mesma natureza, ou de um cargo de série de classes para outro de classe singular. Parágrafo 2º. A transferência, atendida a conveniência do serviço e respeitada sempre a qualificação exigida, será feita a pedido
do funcionário ou de ofício, quando é a critério da administração. Terceiro, a transferência só poderá ser feita para cargo do mesmo nível de vencimento ou igual remuneração, salvo para o caso de transferência, a pedido poderá dar-se para cargo de nível de vencimento inferior. Mas a pedido eu acho que ninguém vai pedir para ganhar menos, né? Eu acredito que não. Parágrafo 7º. A transferência para cargos da classe inicial de sede de classe não poderá ocorrer se houver candidato habilitado em concurso ou se para este houverem sido abertas inscrições para concurso. Tá? Então tem um cargo que está lá, tem concurso aberto, não pode transferir para aquele cargo, porque ele será ocupado, né, pessoal? Capítulo 6, da reintegração. Aqui a gente vai fazer algumas pontuações bem interessantes. Artigo 47, a reintegração que decorrerá de decisão administrativa ou judiciária passada em julgado é o reingresso no serviço público municipal, né, da Prefeitura Municipal de Betim, do funcionário demitido, com ressarcimento dos prejuízos decorrentes do afastamento. Então, isso até aconteceu onde eu trabalho, pessoal. Uma pessoa foi demitida, houve lá um processo e foi julgado que ela deveria ser reintegrada. Ela não quis, foi embora, mas enfim, o processo foi esse. Então, ó, houve um processo judicial lá, uma decisão administrativa ou judiciária. Então, liga isso à reintegração. Ela vai voltar através da reintegração. Beleza? Parágrafo único. E aí ela vai receber a indenização lá do que ela deixou de ganhar enquanto estava o processo estando em andamento. Parágrafo único. A decisão administrativa que determinar a reintegração do funcionário será sempre proferida em recurso voluntário do interessado, interposto tempestivamente. Artigo 48. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado. Beleza? Então, se ele está num determinado cargo, ele não poderá ser reintegrado em outro cargo. Tá? Se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação, tá? Então, vamos lá. Ela tem que voltar no cargo dela. Se o cargo foi transformado, ela vai voltar no cargo que resultou a transformação. E terceiro, se foi extinto, olha lá, ó, encargo de vencimento equivalente, respeitada a qualificação exigida. Então, primeiro, volta no mesmo cargo. Não pode voltar indiferente. Ah, professor, mas esse cargo foi transformado. Então, no cargo que resultou a transformação. E, professor, não tem mais aquele cargo, ela não vai poder voltar naquele. Ele foi transformado, tá? E agora ele foi extinto. Então, vão pegar, tá? E ela vai ser reintegrada, aquela pessoa será reintegrada no cargo compatível lá, o vencimento e a qualificação exigida. Beleza? Parágrafo único. Não sendo possível fazer a reintegração pela forma prescrita, será o reintegrado posto em disponibilidade, ou seja, cessou todas aquelas possibilidades. Ele será colocado em disponibilidade no cargo que exercia com provento igual ao vencimento ou remuneração que percebia na data do afastamento. Beleza? Então vamos lá. Não foi possível a reintegração dele. Tá? Ele será posto em disponibilidade. Aí, no cargo que ele exercia, com provento igual ou vencimento ou remuneração que percebia na data do seu afastamento. Parece ser meio confuso, mas não é não. E qualquer dúvida, deixa aqui na descrição que eu faço lá te respondo lá, tá? Artigo 49. Reintegrado o funcionário, quem lhe houver ocupado o lugar será exonerado, ou se ocupava outro cargo, a este será reconduzido, sem direito à indenização. Então, ele é exonerado, pessoal, se ele já não trabalhava lá, ele só foi colocado ali para ocupar aquele cargo, ele vai ser exonerado. Agora, se ele saiu de outro cargo para ocupar esse, ele volta, ele é reconduzido sem indenização para o que ele ocupava. Artigo 50. O funcionário reintegrado será submetido à inspeção médica e aposentado quando incapaz, no cargo em que houver sido reintegrado.
capítulo 7 da reversão. Tá? Então, reintegração, lembra que a gente fala de um processo administrativo ou judiciário, uma decisão de volta. A reversão não, pessoal. Reversão, ele estava aposentado, é o que a gente vai ver aqui, porque são termos parecidos, né? Então, reversão e reingresso no serviço público municipal, da Prefeitura Municipal de Betim, do funcionário aposentado, quando subsistentes motivos da aposentadoria, ou quando conveniente à administração. Parágrafo único. Para que a reversão se efetive, é necessário que o aposentado não haja completado 70 anos de idade à época da reversão e seja julgado apto em inspeção médica. Artigo 52. A reversão far-se-á no cargo em que se deu a aposentadoria ou naquele em que tiver sido transformado, sempre que possível. É a mesma coisa, tá? O cargo ele não tem mais aquele cargo, houve uma transformação para outro cargo. Aí ele será revertido para esse cargo. Parágrafo único. A reversão dará direito para a nova aposentadoria a contagem do tempo em que o funcionário esteve aposentado. Artigo 53. A reversão far-se-á a pedido ou de ofício. Beleza? Parágrafo único. A reversão de ofício não poderá dar-se em classe de vencimento inferior ao provento da inatividade. Porque de ofício é a administração que manda bem. Então, não pode botar no nível inferior. Capítulo 8 do provimento. Artigo 54. Perdão, do aproveitamento. Artigo 54. Aproveitamento é o reingresso no serviço público da Prefeitura Municipal de Betim de funcionário em disponibilidade. Tá? Então, ele está em disponibilidade, ele será aproveitado em determinado cargo. Parágrafo 1º. Ocorrendo a hipótese do artigo, será obrigatório o aproveitamento do funcionário em cargo de classe cuja natureza e vencimento sejam compatíveis com as do anteriormente ocupado. Parágrafo 2º. O aproveitamento dependerá de comprovação de capacidade física e mental comprovada em inspeção médica nos termos desta lei. Vamos lá, seguindo aí para fecharmos a aula. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de mais tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de mais tempo de serviço na Prefeitura Municipal de Betim. Artigo 56. Se dentro dos prazos legais o funcionário não tomar posse e entrar em exercício no cargo em que houver sido aproveitado, será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade, com perda de todos os direitos de sua anterior situação, salvo caso de doença comprovada em inspeção médica. Parágrafo único. Provada a incapacidade definitiva em inspeção médica, será decretada a aposentadoria no cargo anteriormente ocupado, levando-se em conta o período de disponibilidade para o cálculo de aposentadoria. Ufa! Pessoal, chegamos ao final da nossa primeira aula. E para você que está com a gente pela primeira vez, como acontece? No final da aula, de todas as aulas, a gente faz um exercício para que você possa fixar o que foi estudado. Tá legal? Então, como vai funcionar? Você vai pausar o vídeo, responder a questão e eu já volto com o gabarito e com as devidas explicações. Vamos lá? Terminaram aí? Bom, pessoal, a questão ela diz o seguinte: segundo o Estatuto dos Servidores de Betim, é correto afirmar. Para você que não é acostumado a fazer concurso ou que está há pouco tempo nessa estrada, já vai lá embaixo de correto e sublinha. Faz um círculo para chamar a atenção que ele quer a alternativa correta. A alternativa A diz que o funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será demitido do cargo. Opa! Vem comigo aqui, pessoal, no artigo 22, que ele tem a seguinte redação: o funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo, nós falamos isso, ele será exonerado do cargo e não demitido, como diz a alternativa A. Então, aqui torna a opção incorreta. Letra B. O exercício gratuito de cargos públicos será permitido em casos específicos. Não, pessoal. Olha o artigo 3, parágrafo único, é vedado o exercício gratuito de cargos públicos. Então, a alternativa B
também está incorreta, porque não existem casos específicos. Letra C, reversão face a pedido, não podendo ser de ofício. Opa, pessoal, artigo 53 diz o quê? A reversão face a pedido ou de ofício. Então, a alternativa C também está incorreta quando diz que não pode ser de ofício. E a letra D, temos como base o artigo 15, que diz que poderá haver posse mediante procuração por instrumento público, sim. Então, o nosso gabarito aí ficou sendo a letra D, que é a alternativa correta e o que a questão quer. Beleza, pessoal? Chegamos ao fim da nossa primeira aula, tá? Lembrando a vocês que o e-book está sendo confeccionado, tá? E sairá logo então, colocaremos aqui na descrição do vídeo, nas nossas redes sociais, o link para você ter acesso ao e-book com 100 questões de lei orgânica, mais 50 questões de Estatuto Público do Servidor aí de Betim, com gabaritos e as referências e explicações para você treinar bastante, tá? Pessoal, se inscreve em nosso canal, dá aquela força aí no like, tá? Compartilhe, já ativa o sininho para você receber a notificação das próximas aulas, dos próximos conteúdos, tá bom? Um forte abraço, tá aí IASE, trabalhando para a sua aprovação. Nosso Instagram, que é o @instituto.ease.oficial. Aqui o professor Gabriel Velasco. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!